Boa tarde a todos. Nos reunimos hoje, 27 de junho de 2025, às 14 horas, para a reunião de análise memorial do professor Geraldo Magela Moraes Sálvio, docente do IF-Sudeste MG, Campus Barbacena. O professor Magela, ele é biólogo, ambientalista e naturalista, mestre em Ciências Biológicas, Comportamento e Ecologia Animal pela UFJF e doutor em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras. É pesquisador e professor de Biologia da Conservação, líder do grupo de pesquisa e fundador do curso de pós-graduação Lato Sensu, Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas do IF-Sudeste MG. No IF-Sudeste MG, o professor Geraldo Magela foi pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, foi curador do Museu de História Natural de Aulas Abreu e diretor da Sociedade de Ecologia do Brasil. É fundador e ex-presidente nacional da ONG Grupo Brasil Verde. Em 2016, recebeu um prêmio concedido pelo Senado da Argentina pela distinção como líder para o desenvolvimento da América Latina. Em 2019, também recebeu a medalha FEC da Cidadania Ortogada pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, órgão afiliado à ONU, pela sua reconhecida ação nacional e internacional em prol da dignidade da vida sob todas as formas. Constitui membros da comissão os professores Pedro Henrique Nobre. O professor Pedro possui graduação em Ciências Biológicas pela UFJF, mestrado e doutorado em Geologia pela UFRJ. Atualmente é professor do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal Juiz de Fora, e tem experiência na área de geociências com ênfase em paleontologia de vertebrados. Participa também o professor Júlio César Rodrigues Fontenelle, possui graduação em Ciências Biológicas pela UFMG e mestrado e doutorado em Ecologia também pela UFMG. Atualmente é professor do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Ouro Preto, lecionando disciplinas do curso de graduação em Geografia e no curso técnico em Meio Ambiente. É professor orientador do curso de mestrado em Ecologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Temos também o professor Fábio Teixeira Duarte. Ele possui graduação tanto de licenciatura quanto bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado e doutorado também pela mesma instituição. Atualmente é professor do IFRN e tem experiência no ensino médio e superior na área de genética e educação com ênfase em ensino da ciência. Atualmente está no campus Natal, Centro Histórico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E, finalmente, como membro interno, o professor Adriano Heder de Carvalho possui graduação em Ciências Biológicas pela UFJF e mestrado também pela UFJF e doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de taxonomia e ecologia de populações e comunidades parasitárias, atuando em diversas áreas, como parasitos, peixes e de aves silvestres. Atua também na área de políticas públicas em educação, principalmente relacionada à ciência estudantil e vulnerabilidade dos discentes. A CPPD gostaria de agradecer aos professores avaliadores que aceitaram contribuir com esse processo e também ao público presente aí no YouTube da CPPD. Lembrando que se trata de uma reunião de comissão de análise memorial para acesso à classe titular do IF-Sudeste MG. Conforme o regulamento do IF-Sudeste MG, a reunião da comissão tem 3 partes. A primeira parte, que é a apresentação do memorial do candidato. O candidato, o professor Magela, terá 15 minutos para apresentar seu memorial descritivo para a comissão no início dessa reunião. O requerente poderá fazer uso de recursos audiovisuais ou práticos, se necessário. Após, temos a reunião de comissão, onde, nesse momento, o requerente, bem como os outros convidados presentes na reunião e também na transmissão do YouTube, vão ser retirados da sala e a comissão, juntamente comigo, representante da CPPD, iniciará a análise documental do memorial descritivo. E, por fim, faremos a emissão do termo de apuração, onde os membros da comissão vão emitir o termo de apuração circunstanciado sobre a aprovação ou não do memorial, que será posteriormente remetido ao reitor. Professor Magela, o senhor fica à vontade, já está autorizado aí a sua apresentação. Eu vou desligar minha câmera, estarei à disposição aqui dos senhores,
tá bem? Caso precisem. Bom, boa tarde, professor Luiz Oscar, em nome do qual agradeço aí a CPPD pela oportunidade de estar participando desse momento importante da minha carreira profissional. Queria também agradecer aos membros da banca que aceitaram participar dessa banca de avaliação. Vou, então, tentar cumprir o horário aqui, né, uns 15 minutos, que é pouco para contar a minha história, mas vamos lá. Bom, eu nasci em 1973, num período no mundo bastante diferente do atual, né? Embora o número de pessoas que nasceram naquele ano seja o mesmo que nasçam agora, mas a população humana dobrou nesses últimos 50 anos, o que mexeu muito com toda a minha formação, obviamente. Comecei minha formação no ensino básico, numa escola estadual na cidade de Alepraíba, onde também acabei fazendo a complementação, o antigo ensino médio, primeiro estudando na Escola Estadual Sebastião Cerqueira, depois no Colégio Alepraíba e no Colégio Cenecista. E, olhando para o passado, na verdade, é difícil saber o que me trouxe para a biologia, né? O que me fez ser biólogo. Eu acho que múltiplos fatores me encaminharam para essa profissão que eu me orgulho muito. O fato é que em 1991 eu ingressei na Universidade Federal de Juiz de Fora e ali permaneci num primeiro momento, durante minha graduação, até 1995. Foi um período bastante marcante, onde eu tive grandes influências profissionais, grandes inspirações, e aqui não posso deixar de lembrar da professora Maria Neida Silva, por exemplo, que foi uma grande incentivadora para a minha formação, não só como professor, mas como pesquisador, já nos primeiros períodos. Ali na universidade também tive a honra de ser orientado pela professora Sueli de Souza Lima, que me introduziu na vida acadêmica, mais especificamente, me possibilitando publicar os meus primeiros artigos, e logo depois a professora Marta D'Agosto, que foi minha orientadora de mestrado. Mesmo antes de formar, ainda em 1994, eu ingressei na carreira docente e fui professor de ciências e biologia ininterruptamente desde 1994 a 2010, podendo ministrar aulas, inclusive nos colégios que eu tinha estudado, que para mim foi uma grande honra e uma grande experiência de vida. Mas já em 1998, eu comecei a me dedicar mais ao ensino superior, sendo professor de biogeografia e ecologia até 2009. Né? A década de 90, que foi a década em que eu comecei minha atuação profissional, foi uma década de mudanças muito grandes no mundo, né? E não foi diferente para mim, né? Sofremos ainda em Juiz de Fora muita influência desse movimento global pela conservação da natureza, muito influenciados pela Rio 92 e, sobretudo, pelo movimento social que ali ocorreu. Também era uma década de muita inspiração, em que a gente estava acostumado aí com os grandes documentários de natureza, os grandes exemplos, mundo afora, que, de certa forma, foram sendo incorporados. Eu sempre digo que os meus professores nem sempre foram físicos, ou eu os conheci, aprendi muito com muitas experiências que eu assisti ao longo dessas décadas de trabalho. Mas uma questão era importante, né? Eu comecei a perceber que a gente precisa, e inspirado aí nas palavras do naturalista do século XVIII, Buffon, nós precisávamos aprender mais com a natureza no dia a dia, no campo, para consolidar tudo aquilo que a gente tinha aprendido na universidade com os grandes professores que nós tivemos. E aí, já em 1995, eu me reuni junto com outros amigos e nós criamos uma organização não governamental chamada Grupo Brasil Verde, em 1995, e que esse ano está completando 30 anos de história, já com um trabalho consolidado e reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil também.
Rapidamente nós percebemos que a questão ambiental tinha que ser discutida mais amplamente, que muitos dos problemas que nós enfrentávamos eram, na verdade, falta de conhecimento técnico e científico. E aí eu passei a dedicar minha vida a responder 4 questões básicas, né? O que é biodiversidade, por que a afetamos o tempo todo, por que é importante preservar a natureza e, principalmente, como fazer isso. Eu, junto com os meus amigos de Brasil Verde, entendíamos que precisávamos encontrar um equilíbrio entre a conservação e o uso dos recursos, e isso só seria possível a partir de conhecimento que a gente produzia e compartilhava. Então, ainda no Grupo Brasil Verde, no ano de 2000, nós criamos o Centro de Capacitação e Conservação da Natureza, que foi um polo difusor do conhecimento vinculado à conservação da natureza, e ali começou a minha paixão pelas áreas protegidas, sobretudo estudando ininterruptamente por anos o Parque Estadual de Bitipoca, uma das áreas protegidas mais relevantes da América Latina. Mas eu queria algo mais, né? Queria aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, e citando aqui o professor Randy Pausch, que dizia que os sonhos virão até você, e eu acreditei muito nisso, até que em 1995 eu tive a chance de conhecer uma região do Brasil que se tornou o ponto mais importante da minha pesquisa, que é a região de Guaraqueçaba, no Paraná, onde nós temos um conjunto de áreas protegidas e uma complexidade cultural e biodiversidade magnífica, onde criamos, inclusive, um curso de campo que vem ocorrendo ininterruptamente há 23 anos, todo janeiro de cada ano. Os resultados são bastante expressivos, né? De 2000 a 2025, nós oferecemos 40 cursos de capacitação, 2 cursos de pós-graduação, 44 cursos de campo, 32 edições do curso de campo Ecologia e Conservação da Mata Atlântica, 36 expedições técnicas, impactando mais de 3.700 estudantes e profissionais, lembrando que essa atividade toda 100% voluntária. Mas por que as áreas protegidas? Porque, na verdade, eu nunca quis ser um especialista em um grupo. Na verdade, eu queria entender como a gente pode proteger a natureza de forma geral. E as áreas protegidas representam a principal forma de conservar a natureza, mesmo principalmente num país mega diverso como o Brasil. Embora o envolvimento forte com as áreas protegidas, o meu mestrado acabou sendo numa área bem diferente. Eu entrei no mestrado em comportamento e ecologia animal em 1996, permaneci até 1999, sobre a orientação da doutora Marta D'Agosto, onde nós estudamos um comportamento chamado de migração, sequestro e migração de micro-organismos no interior do estômago de bovinos, né? Eu fui ali, então, apresentado ao mundo dos micro-organismos. Na minha banca de mestrado, eu tive a chance de ter um dos maiores nomes dos ciliados, dos maiores especialistas em protozoários do Brasil, e fui convidado para fazer um doutorado em ciências biológicas na área de zoologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação do professor, do doutor Inácio Domingos Silva Neto. Nós fizemos um estudo usando ciliados de vida livre, estudando um rio no município de Aleparaíba, mas eu acabei não concluindo esse doutorado porque comecei a ter um choque de identidade entre o estudo dos micro-organismos e das áreas protegidas ou da biologia da conservação. Acabei me afastando e isso tudo começou a mudar muito fortemente quando eu entrei no Instituto Federal no ano de 2010, sendo aprovado para uma vaga no concurso de ecologia e ciências ambientais, então eu não sou vinculado ao núcleo de biologia, e o Instituto passou a ser a minha casa, literalmente, por muito tempo, né? Investi muito num espaço de trabalho e por aqui permaneço a maior parte do meu tempo quando eu não estou em casa com a minha família. Tanto produzindo conhecimento teórico e aproveitando a riqueza de estarmos numa área bastante privilegiada, uma fazenda com quase 500 hectares e que tem fragmentos que permitem estudos de biodiversidade.
Aqui eu criei o grupo de pesquisa e planejamento e gestão de áreas naturais protegidas no ano de 2011, um grupo reconhecido pelo CNPq, com 4 linhas de pesquisa, né? Gestão de áreas naturais protegidas, planejamento de áreas naturais protegidas, biologia da conservação, educação ambiental e percepção ambiental. O GAP hoje se dedica a pesquisa, extensão, ensino e capacitação, envolvendo dezenas de estudantes e pesquisadores, não só do Brasil, de fora do Brasil, não só do Instituto Federal, mas de outras instituições. Então, durante esse tempo todo, foram dezenas de estudantes e pesquisadores que atuaram fisicamente, online, em muitas atividades, com troca de experiências, reuniões técnicas, seminários, viagens, visitas técnicas às áreas protegidas, participação em congressos, contato com pesquisadores brasileiros e estrangeiros, e foi uma fonte de divulgação muito intensa das áreas protegidas, tentando popularizar essas áreas protegidas e também produzir conhecimento científico, difundindo esse conhecimento nos congressos que a gente participou ao longo desse tempo. Também recebemos inúmeros pesquisadores que compartilharam suas experiências conosco, os nossos estudantes, e oferecemos dezenas de cursos de capacitação ao longo desses anos. Dentre as atividades de extensão, queria destacar aqui o projeto DocScience, que em 2012 foi premiado no 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica ocorrido em Florianópolis e que é uma ação nossa até hoje de divulgação de documentários com debates relacionados às áreas protegidas. Temos o nosso espaço, o grupo de pesquisa em áreas protegidas e o laboratório de biologia da conservação, onde muitas dessas ações são desenvolvidas e fizemos seguramente a diferença na vida de muitos estudantes, possibilitando que eles participassem, inclusive, de cooperações internacionais. Estamos, ao longo desses anos, tentando criar uma tradição na área ambiental aqui no Instituto, né? Pensando na verticalização do ensino, desde o técnico meio ambiente até uma proposta de mestrado em ciências ambientais, e particularmente criamos uma série de disciplinas que permitem que os estudantes naveguem aí pela área da biologia da conservação. Em 2011, eu tive a oportunidade de reencontrar essa espécie na natureza, na região do Paraná, estava extinta por cerca de 40 anos, e isso aprofundou ainda mais o meu interesse pela área, e desde 2011 a gente vem estudando, embora seja uma região muito longe aqui do Instituto, mas que justifica todo o sacrifício pela sua riqueza de biodiversidade, pela sua quantidade de áreas protegidas no mesmo local, pela sua variedade de cultura e tradição, com populações ainda vivendo em condições muito remotas e isoladas do modelo econômico hegemônico atual. E desde então venho acompanhando essas populações dessa espécie que está retornando e já recolonizou o sul do Brasil. Em 2012 eu tive a oportunidade de tentar um novo doutorado, agora sim em engenharia florestal, agora sim na área de áreas protegidas. Tive a honra de ser orientado pelo Dr. Marco Aurélio Fontes, onde nós fizemos um estudo da situação das áreas protegidas em todos os municípios de Minas Gerais, dos 583 municípios de Minas Gerais. Paralelo a isso, nós iniciamos um projeto de longa duração para estudar as espécies de aves da região de Guaraqueçaba, de 2013, previsto até 2033. Ainda em 2013, eu propus a criação do curso de pós-graduação Lato Sensu, Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas, que ocorre, o único no Brasil, ocorrendo ininterruptamente até esse ano. Bom, chegamos em 2017 e eu tive uma lição importante, que foi um acidente que eu sofri numa das trilhas, que eu já trabalhava há muito tempo, mas que mudou a minha vida, me possibilitando, então, redesenhar o meu futuro, inclusive, graças a esse acidente, consegui formar família, enfim, foi uma experiência bem legal. Não me frustra lembrar desse momento ruim. Em 2017, eu publiquei o livro Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos, e em 2018 eu fui convidado para ser membro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, da IUCN. Em 2019, nós tivemos a chance de sediar em Barbacena e organizar
o maior evento de conservação da natureza do Brasil naquele ano, o Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação. Muitas dessas ações foram interrompidas pela pandemia, mas, na verdade, a pandemia me deu novas oportunidades, né? Acho que é importante a gente ver nas dificuldades as oportunidades. E eu realizei algum sonho antigo, que foi, em 2020, entrevistar os 25 dos grandes nomes da conservação no Brasil e, no ano seguinte, realizar um simpósio de áreas protegidas e conservação da natureza com pessoas de diversos países. Obviamente, isso tudo rendeu publicações, foram 28 artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, na maior parte das vezes vinculados à biologia da conservação e às áreas naturais protegidas. Bom, já partindo para o final, eu tenho tido a oportunidade de andar por aí, visitar uma série de áreas, de municípios, dentro da perspectiva de que a gente precisa aprender os desafios da conservação com as populações locais. Então, desde a primeira expedição, em 1995, até agora, já visitei 107 áreas protegidas, muitas vezes dormindo em acampamentos, mas conhecendo paisagens exuberantes pelo Brasil afora, e tendo a chance de encontrar e registrar animais raros da nossa fauna, da fauna brasileira. Também tive a chance de conhecer algumas das maiores árvores do mundo, mas também tive a decepção de entender que algumas espécies a gente nunca mais vai ver, porque nós extinguimos essas espécies ou tornamos elas muito raras na natureza. Também vi cenas degradantes, e muitas das áreas só foi possível chegar com muita segurança, tamanho o desafio que a gente tem, e seguramente o momento mais impactante foi quando eu tive a chance de visitar uma sala com animais extintos pelo homem, o que me impactou bastante. Bom, nessas viagens tive a chance de me relacionar com muitas populações tradicionais, aprender a sua cultura, aprender as suas tradições, e isso eu sempre tive a chance de compartilhar por meio de centenas de palestras Brasil afora, né? Inclusive fora do país também. Esse trabalho foi reconhecido, como o professor Luiz Oscar falou, pelo Senado da Argentina e depois pelo Instituto de Fomento ao Ensino e à Cultura, ligado à ONU. Eu tive a honra de receber essas premiações. Bom, o trabalho não continua. Esse ano, em parceria com o Cláudio Maretti, um dos expoentes da conservação no Brasil, nós criamos a Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas e Conservadas, que envolve uma série de universidades e instituições brasileiras, e comecei, embora isso não esteja no meu relatório, porque é posterior, mas eu quis registrar, acabo de começar um pós-doutorado em Biodiversidade e Conservação da Natureza na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, já partindo para os agradecimentos, eu queria lembrar o meu amigo Vilmar Berna, infelizmente falecido em 2020, que sempre dizia que a vida é feita de escolhas e consequências, e parte da felicidade é lutar para construir mudanças. Eu sou otimista, eu fiz a minha escolha, tenho muita felicidade de ter uma família linda, né, com a minha esposa e os meus 3 filhos, e, sobretudo, o desafio de dividir com os meus filhos tudo que eu aprendi, protegendo eles da sensação de que o mundo não é esse mundo natural que está tão raro cada vez mais, né? Então, meus filhos têm viajado comigo e eu tenho tido a chance de apresentar esse mundo a eles. Sei que a jornada até aqui foi longa, mas eu também sei que há muito a fazer, e eu só tenho a agradecer por tudo que eu caminhei, por toda essa caminhada, né, aos muitos amigos e familiares que foram importantes nesses momentos, muitas vezes difíceis de vida, mas reforçar aqui o meu agradecimento à minha família, porque eu sei que eu fico muito ausente, mas eu guardo, sempre levo eles comigo por onde eu vou. E, é claro, agradecer muito aos meus pais, que me permitiram ser o que eu quisesse ser, inclusive o que eu sou hoje, de alguma forma, um professor de biologia, né? Sei que um dia isso tudo vai acabar, mas eu também tenho certeza que tem sido ou que tem valido a pena a minha jornada e a minha caminhada. Então, muito obrigado, era isso que eu queria apresentar. Estou à disposição aí para perguntas e questionamentos, e me perdoe passar um pouco o tempo.
Professor Magela, muito obrigado. Belíssima apresentação. Parabenizo aí pela apresentação. Muito boa mesmo, muito bem feita. Meus parabéns aí pela sua trajetória, Obrigado. né? Bom, agora essa parte aqui eu queria deixar aberto para algum dos colegas aí que estão participando da comissão, caso queiram tecer algum comentário sobre a trajetória aí, sobre o memorial do professor Magela. Não gosto de fixar quem vai falar primeiro, mas fiquem à vontade aí, quem quiser fazer algum comentário. Eu vou começar aqui, né? Alguém tem que começar, né? Não, eu queria parabenizar, né, o Magela não só pela apresentação, mas por toda a trajetória de vida. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, acho que um mês atrás, mais ou menos, né, Magela? Não sei, tô certo, eu tô ficando meio velho para guardar o tempo, mas eu já tinha ficado muito admirado pela palestra que eu assisti. E estou com muita vontade de trazer você aqui para Ouro Preto para dar umas palestras para a gente aqui. Quem sabe, estou na organização da Semana de Ciência e Tecnologia, com essas dificuldades orçamentárias, né? Fica um pouco mais difícil, mas quem sabe. Eu queria dar os parabéns mesmo, e eu também estou nessa área de conservação, né, da biodiversidade já há algum tempo, e eu vi que a gente tem muita coisa em comum. Inclusive, até você nasceu em 28 de fevereiro, não foi? Eu nasci de 28 de fevereiro de 72. Na hora que eu vi isso, eu achei muito engraçado. Alguma coisa acontece no dia 28 de fevereiro. Mas, assim, a gente tem uma trajetória muito parecida. Também trabalhei com comportamento animal, né? Assim, então, é bem interessante a gente vê uma pessoa, né, que passou por coisas muito semelhantes e que, pela experiência de vida, vivenciou no mesmo período e chegou às mesmas conclusões. Assim. Então, assim, eu vejo as conclusões que você chegou de atuação profissional e de mundo e tudo mais foram as mesmas da minha trajetória também. E eu fico feliz demais, sabe, de ver, né, um profissional como você atuando da forma que você está atuando, intensamente, fazendo de tudo, né, para tentar contrapor um pouco essa realidade difícil que a gente vem enfrentando, né, da conservação da biodiversidade. Então, assim, me traz uma felicidade muito grande, sabe? Porque a gente vê que a gente não está sozinho e que tem muita gente se dedicando muito, né, para tentar fazer alguma coisa, tentar fazer uma diferença, né? Então, eu só tenho a parabenizar, eu vi todo o seu memorial, a documentação e tudo mais, então não surgiu nenhum questionamento. Eu tenho certeza que você pensou algumas coisas para colocar lá, até mesmo pela sua apresentação aqui, né, que você fala de alguns trabalhos que nem estão lá. Eu tenho certeza que você foi só selecionando alguns para, né, para fazer uma coisa mais enxuta e que realmente ali nem reflete tudo que você fez, né? E tá de parabéns, é isso. Espero que a gente consiga fazer algumas parcerias. Obrigado, professor. Estou à disposição, super à disposição sempre. Que ótimo, muito bom. Obrigado pela gentileza. Boa tarde, Magela, tudo bem? Boa tarde, professor. Eu acho que o nosso segundo encontro, né? O primeiro foi no de Gislan, né? Mas de antemão eu queria apenas parabenizar pela apresentação, né? A apresentação muito bonita, envolvente, né? Eu acho que esses momentos de titular, né? A gente reflete muito, né? O que somos, né? O que estamos fazendo, o que fizemos. Eu passei recente já faz um ano, é recente. E aí eu achei interessante porque a gente pode ver, às vezes a gente fica em dúvida, será que a gente poderia dar um pouco mais da gente, né? E aí quando a gente vê, de fato, soma muitas coisas, a gente consegue trabalhar dentro do ensino, pesquisa e extensão. E o que me chamou mais atenção, eu achei a genialidade da sua apresentação, achei brilhante,
foi porque a gente termina sempre se limitando àquela coisa. Orientei tantas pessoas, passei tanto tempo, e você trouxe sua vivência dentro do seu universo, que para além da sua área de estudo, você é um militante, né? Então, a gente pôde ver aí na sua apresentação o quanto é importante essa sua área de estudo. O seu campo de estudo guiou toda a sua vida e lhe guia, pelo que eu posso entender. Então, como ela passa além da sua formação, ela é bandeira, é meta de vida, é uma militância, e isso deixou muito mais atrativo o teu memorial e muito mais cheio de vida. E aí, parabéns por todas essas conquistas, parabéns por essa vida tão bem vivida e intensa dentro de uma meta, né? Uma meta essa que a gente tenta conseguir e que é difícil, né? Uma meta que busca o bem comum, né? Um ambiente saudável para todas as populações. Então, muito obrigado por propiciar esse momento aqui para mim, hoje, de te conhecer um pouco mais e ver esse teu trabalho, que na verdade é o reflexo da sua vida. Obrigado, Magela. Boa tarde. Dou boa tarde aos demais membros da banca. Obrigado, professor Fábio, pela atenção, pela gentileza. Prazer te reencontrar. Bom, boa tarde, Magela. Boa tarde aos demais membros da banca. A sua apresentação, com certeza, chama bastante atenção, Magela, principalmente pela sua empolgação, né? Ela mostra que tudo que você não fez simplesmente por fazer, né? Você fez por paixão mesmo, por entusiasmo, por gostar realmente do que está fazendo. E isso eu conheço desde a época da graduação, né? A gente conviveu nessa época, né? Eu fui seu calouro, né? Levei trote, né? Uma hora dessa a gente ainda vai conversar sobre isso, né? Mas, assim, desde aquela época a gente eu já percebia claramente sobre seu interesse, seu grande interesse pela área da conservação, né? E que você iria pegar realmente essa área de atuação e ia seguir, né? Isso já ficava claro. Eu lembro da época da graduação, isso já ficava bem claro com você. Você era insistente nisso, né? Persistente, né? E já lutava por isso, né? Mesmo às vezes trabalhando em outras áreas, seu foco de interesse sempre foi claro que estava na linha da conservação, né? E isso você deixou bem claro, e deixou bem claro agora na sua trajetória também, né? Que sempre foi esse o seu interesse, e você parece, por tudo que você apresentou e por tudo que eu conheço de você, que você desenvolveu isso de uma forma muito bem, né? Muito boa, de forma brilhante, né? E reconhecidamente você tem todo esse mérito aí nessa área do conhecimento, né? Então, assim, sinceramente, meus parabéns, né? E agora, aproveitando que você vem para Juiz de Fora novamente, não é isso? Vai fazer pós-graduação aqui novamente, né? O pós-doutorado, vou ter o prazer de a gente encontrar novamente e, quem sabe, a gente poder fazer alguma coisa em comum, né? Que vai ser um prazer, com certeza. E, assim, eu escuto muito, só um comentário, né, a respeito de todo esse trabalho seu. A gente escuta muito dizer que a área ambiental é uma luta acabada, né? Não tem jeito mais, né? Causa perdida, né? Isso, assim, causa um desânimo na gente terrível. E quem trabalha nessa linha ambiental hoje, né, é uma luta realmente, né? Quem se dedica a isso, como você está se dedicando, né, é realmente uma luta. Então, por isso também, por essa luta, por essa dedicação, por essa causa, você já tem um parabéns bem grande aí, o seu mérito total só por se dedicar a essa área, que realmente ela vem se destacando, né, aparentemente como uma causa perdida, né? Jamais vamos parar de lutar em relação a isso. Eu não considero como causa perdida, né? Mas é o que se pensa, né? E você não, você vai em frente, né? Não interessa, a gente vai em frente e vai trabalhando para tentar vencer isso aí. Então, parabéns por isso também, né? Por esse seu engajamento, né? Essa sua persistência nessa linha de trabalho, né? E a quantidade de pessoas, isso é talvez mais importante ainda, né? A quantidade de pessoas que você conseguiu agregar,
né? Isso é muito importante na vida de uma pessoa, no trabalho de uma pessoa, né? A quantidade de pesquisadores, de alunos, né, e ambientalistas que você conseguiu levar para o seu lado. Isso também tem seu mérito, e ele é bastante relevante, né? Então, parabéns por sua trajetória, e fico satisfeito. Para mim é uma satisfação muito grande estar presente aqui nessa fase aí, não a fase final, né, mas uma fase de coroamento, vamos dizer assim, né, da sua trajetória acadêmica. Valeu, e obrigado pelo convite. Valeu, Pedro, muito obrigado. Todos, claro, aí super disposto a continuar o trabalho, vamos pensar coisas juntas. É um prazer para mim poder estar mais próximo. Não sei se o professor Luiz Oscar... Adriano? O Adriano aí voltou aí. Bom, queria agradecer, professor Magela, assim, pelo convite, pela lembrança. Me lembro que nós entramos na mesma turma de universidade. Eu acabei abandonando o primeiro semestre, mas lembro, cara, e aí nessas fotos suas aí, principalmente na foto de fundação do Grupo Brasil Verde, estava ali o Luiz José, estava ali o Sandrão, pessoal bacana, que foi uma turma de onde saiu tanta pessoa, tantos pesquisadores bons, tantas pessoas estudiosas, tantas pessoas muito boas mesmo. E aí é um grande prazer, cara, poder ler seu memorial, poder saborear, cara, a sua trajetória. Na verdade, isso foi coroado com sua apresentação, né? Eu acho que, assim, foi fantástico, né? Porque eu acho que não tem como a gente dissociar esse momento do lado emocional, né? Porque a gente olha para trás, olha agora o que está acontecendo e vai rememorando e faz tem umas lembranças muito boas, outras que não são tão boas, mas que serviram muito de inspiração e de lição. Lembro muito da sua batalha junto à aprovação dos projetos de pesquisa, né, para estudo lá no Paraná. Né, assim, a gente chegou a conversar algumas vezes sobre a forma com que o Instituto visualizava alguns tipos de trabalho de pesquisa e tal. E acho que, assim, a minha impressão é que, cara, você, na área que você, como o professor Fábio disse antes, que você militou efetivamente, né? Você não foi um estudioso isento, né? Na verdade, você se envolveu, né? Você tratou isso como uma questão pessoal, né? De sobrevivência sua, dos seus, dos que vão por vir, né, que na verdade, o grande objetivo, né, da conservação é ter a generosidade de preservar para as gerações futuras, para que as gerações futuras possam saborear aquilo que a gente teve a oportunidade de saborear. Então, eu acho que, assim, durante a pandemia, aqueles encontros, aquelas entrevistas, eu acompanhei de perto, assisti a alguns, né, achei muito bacana, achei muito pertinente e acho, assim, me dá um orgulho danado, professor Magela, assim, de ter sentado no mesmo banco de escola de uma pessoa que foi além, cara, e acreditou no sonho, apostou no sonho e na verdade, conseguiu realizar, cara. Né? Assim, a leitura do seu memorial é uma leitura de realização. Né? Então é muito bacana, parabéns a você, parabéns à família bacana que você tem, né, cara, porque a gente sozinho, a gente não vai a lugar nenhum, né, cara, então a gente sempre tem alguém nos amparando, né, cara, as pessoas que nos estenderam a mão durante a nossa caminhada, a gente também não vai a lugar nenhum, então achei fantástico, cara. Né, quando você fala da professora Marianei, quando você citou a professora Sueli, que foi, na verdade, nem um anjo na minha vida, foi um arcanjo, né, cara, também, professora Marta, né, então, assim, foi muito saboroso, cara, assim, pessoalmente foi muito agradável, cara, ler o seu memorial, assistir sua apresentação, então, o parabenizo, né, e assim, é isso, cara, tipo, não uma sensação de dever cumprido, porque tem muito no porvir,
né? Mas é uma sensação de que até aqui, ufa, consegui. Então, parabéns, cara. É muito agradável para mim participar desse momento, encontrar o professor Júlio, rever o professor Júlio, rever o professor Pedro, né, que há tanto a gente não tinha oportunidade. Que oportunidade boa que você está me dando e talvez nos dando de brindar com essa possibilidade de estar reconhecendo o seu trabalho. É uma questão de reconhecimento. Então, parabéns, né, cara? Senti muito prazer, estou sentindo muito prazer em participar da banca e tive muito prazer em ler o seu memorial. Então, parabéns, cara. Obrigado, Adriano. É uma honra para mim ter você como parceiro de instituto também. E obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, então eu agradeço aí a todos, né? E agora eu vou pedir aí para o professor Magela ele se retirar e quando terminar aqui a reunião eu mando um zap para ele retornar nesse mesmo link. Agradecer ao pessoal que está nos assistindo aí no YouTube. Eu vou suspender a gravação, a transmissão, né? E infelizmente a gente não consegue retornar depois no YouTube para divulgação do resultado. Mas o professor Magela depois dá notícia para vocês aí. Então, deixa eu interromper aqui a transmissão. Vai interromper a transmissão e aí agora eu vou